Já paro para pensar na confiança que a gente bota na água que sai da torneira. A gente só abre, usa e espera que esteja tudo certo, né? Segura. Mas tem todo um universo de coisas acontecendo por trás. Exatamente. É uma infraestrutura enorme, invisível para a maioria, mas fundamental. E envolve desde leis bem complicadas até tecnologias que, olha, misturam o século XIX com coisa super moderna. E é nesse universo aí que a gente vai mergulhar hoje. A ideia é fazer uma análise, assim, mais a fundo da qualidade da água para consumo aqui no Brasil. Ver como é que ela é regulamentada, como é tratada e quais os desafios, né? Para isso a gente olhou um material bem variado. Sim, fomos desde a legislação oficial mesmo, a portaria do Ministério da Saúde, Isso, anexo 20, até descrições bem práticas de como funciona uma estação de tratamento, tipo vídeos do Manual do Mundo, posts de blogs como o da Projeção. e não parou aí. A gente também viu uma pesquisa acadêmica mais focada, sabe? Um artigo da revista DAE sobre filtração lenta lá em Santa Catarina. Que mostra bem a realidade dessa tecnologia mais antiga, né? Exato. E para completar, demos uma olhada no futuro também, num artigo da Alfens sobre as tecnologias que estão surgindo por aí. Então, o nosso objetivo aqui é tentar entender o que define a água como potável, como funcionam os tratamentos, os mais comuns e os alternativos também, e quais são os perrengues e os avanços nessa área. É tentar abrir um pouco essa caixa preta. E uma coisa que chama atenção logo de cara, sabe, é que tratar a água é, essencial, sempre. Mesmo aquela água que parece limpa, de uma represa como a Guarapiranga, que infelizmente a gente ainda vê lixo boiando. Verdade. Ou até de um poço artesiano bem fundo. Tudo precisa passar por um tratamento complexo. E pensar que uma tecnologia, olha, do século XIX, como a filtração lenta, ainda é super importante em muitos lugares. E enfrenta problemas bem atuais, né? Tipo, falta de gente treinada para operar direito. Exatamente isso. Boa. Então vamos começar pelo começo, pelo pilar legal, a regulamentação. Você mencionou a portaria do Ministério da Saúde, consolidada lá em 2017. Qual é a dela, sim? O objetivo principal? Olha, basicamente, ela define as regras do jogo. Como que tem que ser feito o controle e a vigilância da qualidade da água que a gente bebe. E mais importante, estabelece o tal do padrão de potabilidade. Ah, os limites seguros para cada coisa. Isso, os valores máximos permitidos para um monte de parâmetros. E isso vale para quase tudo, viu? Desde a água da rede pública normal, das grandes cidades, até soluções alternativas. Poço que abastece um condomínio. Exato. Ou uma comunidade rural, até um caminhão-pipa. Só fica de fora mesmo a água mineral que a gente compra engarrafada, sabe? Essa tem outra regra. Entendi. E quem é que garante que essa água está segura? Quem são os responsáveis? Então, a portaria divide bem as tarefas, né? Tem o controle, que é a obrigação de quem fornece a água. Pode ser a companhia de saneamento, a prefeitura ou até o síndico do prédio, que tem poço próprio. Eles que têm que analisar a água sempre. Isso, regularmente e garantir que está dentro dos padrões. E do outro lado tem a vigilância. Esse é o papel da autoridade de saúde pública, tipo a vigilância sanitária do município ou do estado. Ah, eles fiscalizam quem fornece. Exato. Fiscalizam se o controle está sendo feito direito e, mais importante, avaliam se aquela água, no fim das contas, representa algum risco para a saúde da população ali. Essa separação parece lógica, né? Mas na prática, o Brasil é gigante, tem tanto sistema diferente. Essa vigilância consegue mesmo fiscalizar tudo isso de perto? Olha, esse é um dos grandes desafios, sem dúvida. A portaria até estabelece as responsabilidades em cascata, União, estados, municípios. Mas a capacidade de executar isso, sabe? Especialmente nos municípios menores, mais isolados, varia demais. Falta estrutura, imagino. Falta estrutura, falta gente, falta dinheiro. A lei tá lá, mas garantir que ela seja cumprida em cada cantinho do país exige um investimento contínuo que, bom, nem sempre acontece, né? Complicado. E para quem opera o sistema, a companhia de saneamento, por exemplo? Além de analisar a água, o que mais eles têm que fazer segundo a portaria? Ah, são várias coisas. Primeiro, o básico.
Operar e manter a estação de tratamento e a rede de distribuição direitinho, seguindo as normas técnicas da ABNT. Usar só produtos químicos que sejam seguros, claro, mas tem um ponto que a portaria enfatiza muito: a avaliação de risco. Avaliação de risco, como assim? O operador não pode só tratar a água que chega, ele tem que olhar para o sistema todo, desde lá da origem, sabe? Como está a qualidade da água bruta no rio, na represa, tem muita ocupação na bacia, qual o histórico de problemas ali, como estão as condições da estação de tratamento e a rede de distribuição, tá íntegra? Ah, é uma visão bem mais ampla, preventiva. Exatamente. É a ideia dos planos de segurança da água que a Organização Mundial da Saúde recomenda. Não é só reagir quando dá problema, é tentar evitar que ele aconteça. Entendi. Não basta só tratar, tem que entender os riscos desde a fonte. Perfeito. E, além disso, tem que comunicar qualquer problema ou risco para a saúde pública na hora, monitorar a fonte de água, ajudar a proteger os mananciais, responder às reclamações dos usuários. Nossa, é bastante coisa. Sim. Até o transporte por caminhão-pipa tem regra. O tanque tem que ser exclusivo para água potável, tem que ter um mínimo de cloro residual e a inscrição água potável bem visível. E não pode misturar água de fontes diferentes, né? Não pode. Tipo, pegar água de um poço particular e jogar na rede pública ou vice-versa. É proibido. E para fechar essa parte da regra, até os laboratórios que fazem as análises precisam seguir padrões internacionais, tipo ISO 17025, para garantir que os resultados são confiáveis. Ótimo, deu para ter uma boa ideia da estrutura legal. Agora vamos para a prática mesmo. Como que a água bruta vira água potável numa estação de tratamento convencional, tipo aquela mais comum? Vamos usar o exemplo da ETA Guarapiranga, que você citou. Ótimo exemplo. O processo geralmente segue uma sequência de etapas bem estabelecida. Tudo começa lá na captação, né? Onde a água é retirada da represa. Já ali tem umas grades grandes para impedir que entre galho, folha, lixo maior. Primeira barreira física. Isso. Depois, bombas superpotentes fazem a adução, que é transportar essa água bruta por tubulações enormes até a estação de tratamento. Na Guarapiranga, são umas bombas gigantes, coisa de cinema. Imagina. Chegando na estação, qual o primeiro passo do tratamento em si? Normalmente, é feita uma pré-cloração ou oxidação. Eles adicionam cloro logo no começo para ajudar e remover algumas coisas que estão dissolvidas, tipo ferro e manganês, sabe? E também já dá uma primeira combatida em algas e bactérias. Às vezes usam carvão ativado aí também. Sim, às vezes usam carvão ativado em pó nessa etapa, principalmente se a água bruta estiver com gosto ou cheiro muito forte. Ok. E aí vem a parte de tirar a sujeira que a gente vê, né? A turbidez. Exato. Começa com a coagulação. Nessa etapa, adicionam um produto químico, o mais comum é o sulfato de alumínio, que funciona como um ímã para as partículas bem fininhas de sujeira que ficam suspensas na água. Elas ficam flutuando, né? Isso, e normalmente elas têm cargas elétricas que fazem elas se repelirem. O coagulante neutraliza essa repulsão. Ah, para poderem se juntar depois. A água passa por uns tanques onde tem uns agitadores que giram bem devagar. Essa agitação controlada faz com que as partículas que foram neutralizadas se choquem umas com as outras e grudem, formando flocos maiores e mais pesados. É aquela imagem do vídeo parecendo uma linha com cola, né? Isso! É como se o coagulante formasse uma rede pegajosa que vai capturando a sujeira. Aquela espuma meio esquisita que às vezes aparece é matéria orgânica reagindo com o coagulante e ar, mas ela vai sair depois. Entendi. Com os flocos formados, como eles são separados da água? Na decantação, ou sedimentação. A água vai para tanques bem grandes e fica lá meio que descansando. Como os flocos de sujeira agora são maiores e mais pesados, eles vão descendo lentamente para o fundo do tanque, formando um lodo. E a água limpa fica por cima. Exato. A água mais limpa da superfície é coletada por umas canaletas, uns vertedouros. Essa etapa já tira a maior parte da sujeira visível, tipo uns 95% dos sólidos. O lodo que sobra parece uma gelatina aguada.
Mas ainda não está 100% limpa, né? Tem os 5% restantes. Não, ainda não. Por isso, a próxima etapa é a filtração. A água que saiu da decantação passa por filtros enormes. Geralmente são camadas de materiais diferentes: carvão ativado, areia de várias granulações, cascalho. Cada camada retém um tipo de partícula. Isso. Essas camadas vão retendo as impurezas que sobraram, as partículas menores que não conseguiram decantar. E esses filtros precisam ser limpos de tempos em tempos, claro. Geralmente fazem a retrolavagem, que é inverter o fluxo da água para expulsar a sujeira acumulada. Faz sentido. A água agora deve parecer bem limpa visualmente, mas o tratamento continua. Tubulações da rede de distribuição. A água muito ácida é corrosiva, pode danificar os canos e até liberar metais na água. O ideal é saída ETA com um pH por volta de 7,5. Entendi. E aí vem a etapa final de segurança, imagino. Exatamente. A desinfecção. Essa é crucial. É para eliminar os micro-organismos que podem causar doenças. Vírus, bactérias, protozoários. O mais comum no Brasil ainda é usar cloro de novo. O cloro de novo? Sim. E aqui a portaria é bem clara. Toda a água de abastecimento público que vem de rio ou represa, manancial superficial, tem que passar por filtração. E toda a água distribuída coletivamente tem que ser desinfetada. Não tem exceção para isso. E tem aquele negócio do cloro residual, né? Isso. É obrigatório manter um nível mínimo de cloro residual em toda a rede de distribuição. É como se fosse um guarda-costas para a água, sabe? Para garantir que, se houver alguma contaminação pequena no caminho até a torneira, o cloro ainda consiga agir. Entendi. Além do cloro, o que mais costumam adicionar no final? Bom, tem a fluoretação, que é adicionar flúor para ajudar na prevenção de cáries. É uma medida de saúde pública super importante no Brasil. E em algumas ETEs, podem adicionar também um produto chamado ortopolifosfato, que ajuda a proteger ainda mais as tubulações contra a corrosão. E depois de tudo isso? Aí sim, a água tratada vai para grandes reservatórios e de lá é distribuída para toda a cidade pela rede. Ufa, realmente é um processo bem mais complexo do que a gente pensa no dia a dia. Agora, voltando um pouquinho para a portaria, o que exatamente define o tal padrão de potabilidade? Quais são os principais parâmetros que a água tem que atender? Olha, o fascinante aqui não é só a quantidade de coisa que eles medem, mas a lógica por trás, sabe? A portaria tenta garantir a segurança em várias frentes. A primeira, e talvez a mais crítica, é o risco microbiológico imediato. Bactérias e vírus, né? Principalmente. O indicador-chave é a bactéria Escherichia coli. A exigência de ausência total em 100 ml de água, 0. Como ela é de origem fecal, se ela está presente, significa contaminação recente por esgoto e um risco alto de doenças. E os coliformes totais? A gente ouve falar deles também. Os coliformes potais são um grupo mais amplo de bactérias. Eles não são necessariamente perigosos em si, mas servem como um, digamos, indicador geral da eficiência do tratamento e da integridade da rede. Tipo um alerta. Exato. Se eles aparecem na água tratada, pode ser um sinal de que alguma coisa falhou no processo ou que tem algum problema na tubulação, lá na rua, uma infiltração, por exemplo. Por isso, a portaria exige que se investigue e faça novas coletas se eles forem detectados. Entendi. Além das bactérias, o que mais é super importante verificar? Outros parâmetros-chave são os físico-químicos. A turbidez é um deles. Lembra que a gente falou que a sujeira pode esconder os micro-organismos? Sim, dificulta a ação do cloro. Isso, por isso os limites de turbidez depois da filtração são bem baixinhos, bem rigorosos. E tem que monitorar isso direto, às vezes até de 2 em 2 horas, dependendo do tipo de filtro. Outro parâmetro essencial é o cloro residual livre ou outro desinfetante que usarem, aquele guarda-costas. Tem que ter um mínimo em toda a extensão da rede, até na ponta. E a parte química? A lista de substâncias na portaria parece enorme. É extensa mesmo e cobre diferentes tipos de risco à saúde. Tem limites para substâncias inorgânicas, como metais pesados, chumbo, cádmio, mercúrio, arsênio, que podem se acumular no corpo e causar problemas a longo prazo. Também tem limites para nitrato e nitrito, que podem indicar contaminação por esgoto ou fertilizantes agrícolas.
E o flúor também tem limite, né? Além do mínimo para cárie. Sim, tem um valor máximo permitido para flúor também, para evitar problemas como a fluorose. E os orgânicos? Coisas como agrotóxicos. Também para outros compostos orgânicos perigosos, tipo o benzeno. E tem os subprodutos que o próprio tratamento pode gerar. Sim, os subprodutos da desinfecção. São compostos que podem se formar quando o cloro reage com a matéria orgânica que ainda resta na água, mesmo depois do tratamento. Os mais conhecidos são os trialometanos e os ácidos aloacéticos. Eles também têm limites. Nossa, quanta coisa! E ainda tem as cianotoxinas? Tem. As cianotoxinas são toxinas produzidas por aquelas algas azuis, as cianobactérias, que podem ter aquelas florações enormes em represas, principalmente quando tem muito nutriente na água. Como essas toxinas são perigosas, a portaria exige um monitoramento das cianobactérias lá no manancial e estabelece limites para toxinas como microcistinas e saxitoxinas na água tratada. E até radioatividade? Até radioatividade natural. Tem níveis de triagem para radiação alfa e beta total. Se der acima, aí tem que fazer análises mais específicas. Caramba! Monitorar tudo isso deve ser um desafio gigantesco, principalmente em tempo real. É um desafio enorme, não tenha dúvida. Exige laboratórios super bem equipados, pessoal muito bem treinado e um plano de amostragem, sabe, muito bem definido. Onde coletar na rede, com que frequência para cada parâmetro. E a portaria também considera o histórico. Como assim? Para muitos parâmetros químicos, um único resultado fora do limite não significa automaticamente que a água está imprópria para o consumo. É preciso analisar a média, a tendência ao longo do tempo. A exceção é para a bactéria, claro. E. coli apareceu, já é um alerta vermelho. Entendi. E por último, tem aqueles parâmetros que a gente percebe mais fácil. Cor, gosto, cheiro. São os chamados parâmetros organolépticos. A água pode até estar segura do ponto de vista químico e microbiológico, mas se ela tiver cor forte, gosto ruim ou cheiro desagradável, ninguém vai querer beber, né? Com certeza. Então, existem padrões recomendados para isso também. E para coisas como pH, o ideal é entre 6,0 e 9,5, dureza, quantidade de ferro, manganês. A ideia é que a água seja não só segura, mas também agradável, aceitável para o consumo. Perfeito. Falamos bastante do tratamento convencional, que é o mais comum. Mas e as alternativas? A gente viu aquele artigo sobre Santa Catarina que focava na filtração lenta. Como é que funciona isso? A filtração lenta é fascinante. É uma tecnologia super antiga, lá do século XIX, mas ainda muito relevante. Basicamente, a água passa bem devagarinho mesmo por um filtro grande de areia. Só areia? Principalmente areia. Com o tempo, vai se formando uma camada biológica na superfície dessa areia que eles chamam de Schmutzdeck. É uma palavra alemã. Schmutzdeck. Isso. Essa camada é riquíssima em micro-organismos, bactérias boas, protozoários, algas, que literalmente comem as impurezas e os patógenos que estão na água. É um processo bem mais biológico, natural, que usa pouco ou nenhum produto químico. Que interessante. E ainda é usada hoje em dia. O estudo lá de Santa Catarina mostrou o quê? Sim, ainda é usada. Lá em SC, o estudo mostrou que ela ainda abastece umas 90 mil pessoas em 25 municípios, principalmente em sistemas menores, sabe? A ETA mais antiga do estado ainda em operação, lá de Pomerode, de 1966, usa filtração lenta combinada com outras etapas. E qual a grande vantagem percebida por quem usa? A principal é a simplicidade operacional e o baixo custo, né? Ideal para comunidades menores, com menos recursos. E tem outra vantagem importante. Ela é muito boa para remover protozoários como o Giardia e Cryptosporidium, que são bem resistentes ao cloro usado na desinfecção convencional. Parece ótimo. Simples, barata, eficaz contra alguns bichinhos difíceis. Por que não é mais usada, então? Ou por que ela enfrenta problemas, como o estudo apontou? Aí que está o pulo do gato. O estudo lá de SC apontou alguns desafios sérios, e o principal parece ser a falta de conhecimento técnico específico dos operadores. Como assim? Muitos deles aprenderam a operar na prática, sabe? Sem um treinamento formal sobre os detalhes da filtração lenta, como manejar Schmutzdeck, como limpar o filtro corretamente. Mais de 70% nunca tinham tido um treinamento específico. Nossa! E isso causa problemas. Causa. Leva a uma operação inadequada,
que compromete a qualidade da água e às vezes leva até a decisão de abandonar a filtração lenta e trocar para um sistema convencional que exige mais química, mais controle, mais custo, mas que talvez seja mais familiar para o pessoal. Uma pena, às vezes nem precisava trocar. E que tipo de problema operacional essa falta de conhecimento causa? Um bem comum é que a filtração lenta é muito sensível a picos de turbidez na água bruta. Tipo, depois de uma chuva forte, vem aquela água barrenta. Entope o filtro rápido. Exatamente. A sujeira entope a camada de areia muito rápido, aí a vazão diminui, a qualidade piora e precisa limpar o filtro toda hora. E a limpeza tradicional é manual, raspando a camada de cima da areia. É um trabalho pesado. Imagino. E para piorar, muitos locais nem monitoram a qualidade da água bruta direito para poder se preparar para esses picos de turbidez. Outros problemas que apareceram: operar com a taxa de filtração errada, nem muito rápido nem muito devagar, usar areia que não tem a granulometria certa, não proteger os filtros do sol, o que faz crescer muita alga. Complicado. Mas tem solução para isso? Dá para fazer a filtração lenta funcionar melhor, mesmo com esses desafios? O estudo aponta alguns caminhos sim. Um deles é usar algum tipo de pré-tratamento antes da filtração lenta, tipo uns filtros mais grossos de pedregulho ou areia grossa, só para tirar o grosso da turbidez. Para aliviar o filtro principal. Isso. Outro ponto fundamental é a proteção dos mananciais. Quanto mais limpa for a água que chega na estação, melhor o filtro lento vai funcionar. E por mais tempo. E claro, o mais importante, capacitação. Treinar os operadores, ensinar as boas práticas de operação, de limpeza, de manejo da areia, como lavar e reutilizar a areia corretamente, em vez de jogar fora e comprar nova. Faz todo sentido. Interessante ver como uma tecnologia tão antiga ainda tem seu valor, mas precisa de cuidado e conhecimento atualizado para funcionar bem. Agora, olhando para o outro extremo, para o futuro. O que está vindo por aí em termos de tecnologia de tratamento de água? Aquele artigo da Alfens deu umas pistas, né? Sim, a busca por inovação é constante, né? Principalmente por causa da pressão sobre os recursos hídricos, a poluição aumentando e novos tipos de contaminantes aparecendo. Algumas áreas são bem promissoras. Quais você destacaria? Olha, duas que me parecem ter muito potencial, pensando no nosso contexto aqui no Brasil, são as tecnologias para lidar com os chamados micropoluentes e o tal do saneamento 4.0. Micropoluantes. Seriam o que exatamente? Resíduos de remédios, hormônios, esse tipo de coisa. Exatamente isso. Fármacos, pesticidas que não são os tradicionais, produtos de higiene pessoal, químicos industriais, substâncias que a gente usa no dia a dia e que acabam chegando nos rios em concentrações muito, muito baixinhas. Mas que podem fazer mal a longo prazo. Podem ter efeitos na saúde e no meio ambiente, mesmo em doses pequenas. O problema é que os tratamentos convencionais, muitas vezes, não conseguem remover esses micropoluentes direito. E aí que entram as novas tecnologias. Sim, aí entra, por exemplo, a nanotecnologia, com membranas ou partículas minúsculas que funcionam como filtros superseletivos. Ou então processos de oxidação avançada, que usam ozônio ou luz ultravioleta de forma mais intensa para quebrar essas moléculas químicas complexas. Interessante. E o saneamento 4.0? O que seria isso? Parece coisa de indústria 4.0. É bem por aí. Pensa em usar a tecnologia digital, sensores, internet das coisas, inteligência artificial para tornar a gestão da água mais inteligente, mais eficiente. Como assim? Sensores na rede? Isso. Sensores espalhados pela rede de distribuição, nas estações de tratamento, coletando dados em tempo real sobre pressão da água, vazamentos, qualidade, turbidez, cloro residual, pH, consumo de energia, de produtos químicos. E o que se faz com todos esses dados? Aí esses dados alimentam sistemas com inteligência artificial que podem, por exemplo, otimizar a operação da ETA para gastar menos energia e químico, prever problemas antes que eles aconteçam, tipo um rompimento de rede, ajudar a detectar vazamentos mais rápido. Nossa, isso parece muito útil, especialmente num país como o Brasil, com redes enormes e às vezes sistemas meio antigos. Exatamente, pode ser um salto enorme em eficiência, em controle e em redução de perdas. Promissor mesmo.
E tem outras áreas avançando também. Tem sim. Tem avanços em membranas para dessalinização, como as de grafeno, que prometem gastar menos energia para tirar o sal da água do mar. Tem a biotecnologia, usando micro-organismos geneticamente modificados, tipo superbactérias, para degradar poluentes bem específicos, como o de esgoto industrial ou agrícola. E a tal da economia circular que você mencionou? Ah, sim. A ideia da economia circular no saneamento é tentar fechar o ciclo, não só tratar a água e o esgoto, mas também recuperar recursos valiosos que estão ali. Por exemplo, gerar energia, biogás a partir do lodo do esgoto, ou recuperar nutrientes como fósforo para usar como fertilizante. A ideia é tratar o resíduo como um recurso, sabe? Reduzir o impacto ambiental e, quem sabe, até gerar receita. Mas implementar tudo isso, nanotecnologia, IA, biotecnologia, não deve ser simples nem barato, né? Com certeza não é. Tem desafios enormes de custo, de como aplicar isso em larga escala, da necessidade de ter gente ainda mais qualificada para operar esses sistemas, avaliar qual tecnologia é a melhor para cada situação, para cada cidade, para cada tipo de água, é super complexo. Imagino. Mas, por outro lado, essa capacidade de coletar e analisar dados que o Saneamento 4.0 traz pode justamente ajudar a tomar decisões mais inteligentes sobre onde e como investir nessas novas tecnologias a longo prazo. Olha, fizemos uma bela viagem hoje, hein? Foi denso. Começamos lá na complexidade das leis, da portaria, dos padrões que definem o que é água segura. Passamos pelas etapas detalhadas do tratamento convencional, que acontece todo santo dia em centenas, milhares de cidades. Vimos os desafios e a resiliência de uma tecnologia clássica, como a filtração lenta, lá em Santa Catarina. E terminamos com esse vislumbre das inovações que podem moldar o futuro da água potável. Nanotecnologia, inteligência artificial. Muita coisa. E acho que a grande mensagem, talvez, para quem está ouvindo a gente, é justamente essa consciência sobre o valor da água tratada. Entender um pouco do que está por trás da torneira ajuda a gente a perceber a importância de investir sempre em saneamento, em tecnologia e, talvez, o mais importante, na capacitação das pessoas que estão lá no dia a dia fazendo tudo isso funcionar. No fim é uma questão de saúde pública e de sustentabilidade para todo mundo, né? Sem dúvida. E para fechar, então, fica aqui uma provocação para quem nos ouviu. Pensando em tudo isso, na complexidade crescente dos contaminantes que estão aparecendo na água, como os micropoluentes, e ao mesmo tempo nos desafios operacionais básicos que a gente ainda vê em muitos lugares, como lá na filtração lenta, onde deveria estar o nosso foco principal? É em correr atrás da tecnologia de ponta super avançada para resolver os problemas de amanhã? Ou é em garantir primeiro que o básico, a operação correta do que já existe, a proteção dos nossos rios e represas, e o treinamento de quem está na linha de frente funcione bem de verdade em todo esse nosso Brasil imenso e tão desigual? Talvez a resposta esteja em achar o equilíbrio certo, né? Fica aí a reflexão.